Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, dia 1º de maio. Muita gente aproveitou a folga nesse dia do trabalhador, né? Eu vou te contar o que foi notícia hoje. Eu sou Viviane Costa. Vamos começar juntos o SBT Brasília segunda edição? Já estamos no ar. E vamos começar com a notícia de que a partir deste mês de maio, quem recebe até R$ 2.640 vai estar isento do imposto de renda. A medida foi anunciada pelo presidente Lula e vai atingir cerca de 14 milhões de brasileiros. E sabe aquela restituição da receita? Bom, agora tem uma nova regra para que algumas deduções possam ser mensais. Quem vai explicar para a gente direitinho é a Paola Cuenca. Oi, Paola, boa noite para você. Como é que vai ficar? Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. É isso, a partir desse mês, quem ganha, seja trabalhador, aposentado, pensionista do INSS, até R$ 2.640 todos os meses, pode ter a isenção do imposto de renda. Essa medida foi oficializada por meio de uma publicação no Diário Oficial da União na noite desse domingo mesmo, uma publicação extra do Diário Oficial. Só que, olha, ali no papel está colocado que essa isenção da tabela do imposto de renda passou de R$ 1.903,98 para quem recebe até R$ 2.112. Tá, mas então como é que bate R$ 2.640, o que vai equivaler a 2 salários mínimos nesse novo valor já de R$ 1.320? É que acontece que agora é possível colocar uma dedução simplificada mensal, ou seja, uma dedução todos os meses, um desconto a respeito dos seus recebimentos, no valor de R$ 528. Aí na hora que a gente faz a soma da isenção da tabela do imposto de renda de R$ 2.112, mais essa dedução simplificada mensal de R$ 528, vai bater então esse valor dos 2 salários mínimos de R$ 2.640. Essa nova medida foi anunciada pelo presidente Lula naquele pronunciamento feito também ontem à noite, nesse final de domingo. Agora, para as outras faixas salariais, as pessoas que recebem acima de R$ 2.640, teve muita pouca mudança, viu? Isso porque aquelas alíquotas do imposto de renda de 7,5%, chegando até 27,5%, elas ainda estão mantidas. Quem recebe mais de R$ 4.600 aproximadamente vai continuar com aquela alíquota de 27,5%. Mas olha, essa dedução simplificada de R$ 528 mensais também vai poder ser aplicada para essas pessoas que estão em outras faixas salariais, fazendo com que aquela restituição que a gente sempre pode ter calculada no momento de fazer a declaração do imposto de renda no início do ano, ela possa ser então compartimentada mês a mês. Ou seja, se você optar por essa dedução simplificada de R$ 528 mensais, na hora que você for declarar o imposto de renda no começo do ano, vai ter alteração naqueles valores a restituir. Mas já fica um alívio maior naquele pagamento que é feito mês a mês. É possível fazer a escolha, porque a própria Receita coloca que para quem tem ganhos acima de R$ 10.000, vai valer mais a pena ficar na regra existente, que é ter desconto ali de pensão alimentícia, das pessoas que são suas dependentes e também da Previdência. Mas daí vai caber a cada trabalhador olhar essas novas regras, talvez com a ajuda até de um contador, fazer o cálculo para saber se vai valer mais a pena pegar essa dedução simplificada ou então ver qual regra vai se adaptar melhor ao estilo de vida, a quanto recebe. O Paulo, que parece meio complicado, ficou bem fácil de entender com você explicando, viu? Obrigada, tá? Boa noite para você. Beijo. E um acidente grave na L4 Sul deixou 4 homens feridos no início da tarde, 3 em estado grave. 2 tiveram parada cardiorrespiratória e foram transportados para o hospital de base. Um passageiro foi socorrido pelos bombeiros com traumatismo craniano e o outro foi levado para um hospital consciente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista de um dos veículos teria parado o carro na pista que dá acesso ali à L4 Sul, próximo à ponte Costa e Silva. O motorista do outro carro não conseguiu desviar e bateu na traseira desse veículo que transportava vidro. Olha só que perigo. E aí, por causa do acidente, a pista foi interditada, mas durante a tarde o trânsito foi liberado. E a será amanhã, lá no setor comercial norte, vários serviços que são gratuitos às mulheres. O foco são mães de crianças sem registro de paternidade, já que o DF atingiu a maior proporção de pais ausentes em 6 anos. Davidson Nunes tem as informações para a gente.
No dia 30 de abril foi comemorado o Dia Nacional da Mulher. E para celebrar a data, a Defensoria Pública do Distrito Federal, que completa 10 anos de atendimento aqui na cidade, está oferecendo serviços exclusivos voltados para mulheres vulneráveis. Nós faremos esse atendimento com DNA gratuito, com mediação, com ações judiciais, com orientação jurídica. Serão marcadas aqui e realizadas mamografias, atendimento ginecológico de prevenção. Vai ser feita 20 inserção de DIUs a cada segunda-feira. E uma série de atendimentos, inclusive odontológicos. Olha, o batalhão da Polícia Ambiental apreendeu 20 aves silvestres em Ceilândia. Foram lavrados 9 termos circunstanciados para os responsáveis, que mantinham lá 18 pássaros baianos e 2 coleirinhos em gaiolas na propriedade. Os animais foram encaminhados para o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, para que sejam reintegrados ao meio ambiente. E um ônibus de turismo pegou fogo hoje de manhã lá na EPTG. Dentro do ônibus havia 25 atletas de um time de futebol feminino de Tocantins. A responsável pela delegação contou que elas ouviram um estouro e aí pararam. Na mesma hora, o fogo já começou. Nenhuma passageira se feriu, mas 3 das atletas tiveram crise de ansiedade depois que foram retiradas do ônibus e viram um risco que elas correram e foram atendidas no local pelos bombeiros. As cenas realmente aí assustam, né? Graças a Deus ninguém ficou ferido. E tem gente que ainda insiste em usar o celular ao volante, mesmo sabendo dos riscos de causar acidentes, né? E aqui no Distrito Federal, só de janeiro até agora, 24 mil multas pelo uso do celular já foram registradas. E a repórter Amanda Mustafa tem outras informações pra gente. Boa noite para você, Amanda. Oi, Vivi, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, um número alto, né? Só em janeiro e fevereiro deste ano foram mais de 16 mil registros de motoristas usando o celular ao volante. Quem vai conversar com a gente agora sobre esse assunto é o aspirante da Polícia Militar do Distrito Federal, Alexander Meneiro. Boa noite, aspirante. É um número alto, é isso? Boa noite, Amanda, boa noite a todos. É um número muito alto. A Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Comando de Policiamento de Trânsito, acredita que esse número tem sido muito alto nos últimos meses. Na semana passada, do dia 17 ao dia 23, nós tivemos 1.200 autuações do uso inadequado do celular. Até o mês de abril, final de abril, nós temos 24.200 autuações do uso inadequado do celular. É um número muito alto e já cresceu 3% a mais do mesmo período do ano passado. E qual que é o valor da multa para esses motoristas que usam o celular de forma indevida? Então, o valor dessa autuação é no valor de R$ 293,47. A aplicação são de 7 pontos na carteira. Agora, existe uma relação entre o uso de celular ao volante e aumento do número de acidentes? Vocês observam essa relação? Bom, nos últimos acidentes do ano, nós percebemos que houve um aumento de não marca de frenagem, ou seja, o carro ao colidir com o outro não deixou no terreno, no asfalto, marca de frenagem. Isso significa que ele não viu o veículo que estava na frente. Isso quer dizer que, para nós, pode ser uso significante de celular, podendo ser manuseamento de celular, utilização ou sequer segurar o celular. E como é que a Polícia Militar está agindo para tentar reduzir esses números? Bom, nós iniciamos agora no mês de maio o Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo? É uma campanha internacionalmente famosa que visa prevenir e intensificar a fiscalização de acidentes veiculares. A PMDF utiliza o Teatro Rodovia, nós temos o Guardiões do Trânsito. Nós vamos intensificar o álcool zero, vamos intensificar a fiscalização de inabilitados e também fiscalizar o uso inadequado de celular. Certo, a gente vai seguir acompanhando esse assunto e tomara que esses números sejam reduzidos. Volto com você, Vivi, boa noite. Obrigada, viu? E olha, gente, o DF terá a primeira basílica para... Esse título é concedido pelo Papa quando reconhece um templo de grande importância espiritual e histórica. O templo da Igreja São Francisco de Assis, na Asa Norte, será oficialmente reconhecido nos próximos dias, mas os fiéis já estão comemorando.
A solenidade da instalação da que será chamada Sacrossanta Basílica Menor Santuário São Francisco de Assis está marcada para o dia 13. Mas as atividades para celebrar a conquista do título de Basílica pela Igreja São Francisco de Assis já começaram. Hoje, os fiéis fizeram uma caminhada da catedral até a igreja para homenagear a nova basílica. Os fiéis foram da Catedral de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, até o santuário na 915 Norte. A procissão desde a Catedral até aqui são 7,5 km. Nós começamos as celebrações fora do ambiente desse templo. Até agora nós tivemos momentos aqui dentro. Agora se abre para toda a igreja da Arquidiocese de Brasília, para todo o DF, para dizer, venham participar, que a Basílica o que é? É uma igreja do Papa fora do Vaticano. Então o Papa reconhece a importância desse templo e dá a essa casa da igreja esse título de Basílica Menor. Muito legal, né? E olha, gente, uma mulher que deveria estar apenas aproveitando os momentos com a bebê recém-nascida em casa, precisou voltar para o centro cirúrgico. A família denuncia a equipe do hospital por negligência médica. A Secretaria de Saúde investiga qual objeto que foi esquecido no abdômen da paciente depois de uma cesariana que foi feita lá no hospital de Ceilândia. Depois do procedimento, ela foi informada que a equipe médica havia deixado uma manta cirúrgica, mas exames apontaram que seria um instrumento metálico. Veja só na reportagem. O que era para ser o momento mais feliz da vida da Milena e da família acabou se tornando um pesadelo. Nos dias após ser dado à luz, ela viveu momentos de terror, com fortes dores abdominais. Meu chão caiu, porque eu já estava muito feliz, porque já estava bem recuperada e sentindo aquelas dores, só falava, Deus, eu preciso da minha vida para cuidar das minhas filhas e hoje tá viva para mim é um milagre. No dia 3 de abril, por volta de 1h30 da tarde, a Milena foi dar à luz a filha Maria Júlia no Hospital Regional de Ceilândia. Depois do parto, ela precisou ficar internada por alguns dias com a bebê e começou a sentir fortes dores abdominais. A princípio, a equipe médica falou que seriam dores normais decorrentes do parto. Mas mal sabia ela que havia um objeto esquecido dentro do seu abdômen. Ele disse que o que tinha dentro de mim era compressa cirúrgica. No centro cirúrgico mesmo, eles me deram uma compressa para coçar o rosto do efeito da cirurgia. E aí ele foi explicar para mim e eu lembrei que eles tinham deixado uma compressa cirúrgica e eu lembrei. Ele disse que isso aqui tem um metal nesse pano, para mim não tem explicação. Porque acho que um pano desse não ia me furar por dentro, não ia me... Eu senti cortar tudo por dentro, então não tem explicação. Diante disso, a família decidiu fazer um registro de ocorrência sobre o fato para apurar uma possível negligência médica. Peguei o resultado da TC, que lá estava escrito que tinha um objeto metálico dentro dela. Para mim, eu falei, meu Deus, como que uma pessoa esquece isso? E no outro dia, quando eu estava no hospital da Ceilândia, eu falei assim, Milena, fica aqui no quarto que eu vou ver quem é o médico de plantão do CO. Quando eu dou de cara com o médico, ele falou assim, você está com raiva de mim? Eu falei, de você somente não, estou com raiva do hospital inteiro, porque a vida da minha filha está em risco. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a paciente está sob os cuidados da equipe médica do Hospital Regional de Ceilândia e que o Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente da unidade apura o caso. Além disso, foi iniciado um processo de investigação preliminar no âmbito administrativo. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E está estranhando esse excesso de chuva nessa época? Abril foi atípico, viu? Nesse ano não choveu mais do que a gente estava prevendo nos outros anos. Teve uma média de chuva mais alta do que nos últimos 2 anos. Alguns pontos aqui na região, essa chuva caiu e com força. Mas agora, em maio, a expectativa é que essas chuvas se decepem um pouquinho e a gente entre naquele clássico período de seca. Veja só a explicação do meteorologista. No mês de maio, as chuvas já começam a ficar mais escassas, ou seja, a partir de maio já começa a diminuir significativamente, ou seja, o normal já é 26,9 milímetros. Aí junho, julho, agosto, setembro, a gente entra realmente no período
mais seco aqui do Distrito Federal. Além disso, as temperaturas já começam a cair também ao longo desse período, principalmente as temperaturas mínimas, ou seja, nas primeiras horas da manhã e nas madrugadas, as temperaturas já começam a cair, mas no período da tarde as temperaturas máximas já começam a aumentar. Além disso, a pouca nebulosidade e as chuvas durante esse período também ajudam a contribuir para que tenha uma redução da umidade relativa do ar. Então, atenção para os dias mais secos, principalmente no período da tarde, e temperaturas mais altas. Bom, e com o fim das chuvas, o zoológico retoma um projeto que é super bacana. É o Zoo Noturno, que são visitas agendadas durante o período da noite. Essa proposta é legal porque tem aqueles animais que têm hábitos durante a noite e a gente acaba não vendo nas visitas de dia. E as inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo e-mail, que é o atendimento@zoo.df.gov.br. E só você envia lá esse e-mail falando que tem interesse, eles vão enviar para vocês um formulário de agendamento para ser preenchido. A programação é toda terça e quinta, das 7 até as 9 da noite, e o valor da visita é de R$ 30 por pessoa. E muita gente aproveita o feriado para descansar, outras preferem aproveitar o dia, digamos assim, com adrenalina. Lá no Paranoá teve o 4º encontro de carrinhos de rolimã. Você já brincou? Gente, é super divertido. E essa diversão aí é uma viagem no tempo para os mais velhos. E as crianças que não conhecem também adoram a novidade. Veja só. Uma brincadeira com gosto de nostalgia. Brinquei demais disso aqui quando era aqui. Agora tá trazendo seu filho. Tá trazendo eles aí, passando aí pra brincadeira pra criançada. A molecada hoje só quer saber de celular, de desenho, né? Hoje tá aqui relembrando a sua infância. Tá feliz? Tô alegríssimo. Tô incrível. Muito feliz, né? Nossa, o coração tá batendo a 1000. Bom, pelo menos pros mais velhos, porque pra criançada, brincadeira é novidade. Eu nunca andei, essa é a minha primeira vez. Eu fiquei muito feliz que eu vim andar e é muito legal. Pra você é novidade, você não conhecia essa brincadeira? Não. O que você tá achando? Muito legal. Nem levando uma queda, essa meninada desanima. Aqui é pura diversão, não vou desanimar não. Eu acabei caindo, mas de boa. A pista de rolimã foi montada no Parque Ecológico do Paranoá. Durante 3 meses, os próprios moradores pintaram mais de 2.000 pneus e construíram os carrinhos de forma manual. Tem desde os mais simples até os mais modernos. Além de tirar um pouco as crianças do mundo da tecnologia, a ideia do encontro de rolimãs é aproximar os moradores da cidade. Essa é a 4ª edição do evento. A gente já brincava de carrinho de rolimã aqui há muito tempo no Paranoá. E aí a gente começou a falar assim, por que a gente não faz um encontro, entendeu? E aí juntou alguns amigos e começaram a fazer o encontro do carrinho de rolimã. Para relembrar a minha infância, eu peguei uma carona no trenzinho. No começo foi tranquilo, né, bem bacana. Chegou ali no final, tem uma curva, mas assim, uma curva um pouco perigosa, que eu falei, agora eu vou cair. Eu tenho certeza que agora eu vou cair. E esse foi o sentimento de todo mundo, mas não caí. Deu tudo certo, foi seguro, mas olha, um frio na barriga que eu não estava esperando. Mas valeu a experiência. SBT Brasília, 2ª edição. Oferecimento. UDF. Inscreva-se agora para o processo seletivo 2023. Olha, ainda tem programação cultural de graça para aproveitar esse restinho de feriado, viu? O Teatro dos Bancários vai receber Ellen Oléria e Paulinho Mosca daqui a pouquinho, às 8 da noite. E quem foi lá conferir foi o André Anelli. Boa noite para você, André. Olha, tô vendo que você já está com a Ellen aí, que eu adoro. Conta pra gente, já está movimentado por aí? Tá sim, Viviane. Muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o SBT Brasília. E esse show de logo mais à noite marca a retomada das atividades do Teatro dos Bancários, que fica aqui na entrequadra 314/315 da Asa Sul. É uma retomada que teve uma série de shows e que está sendo encerrada hoje essa série, Jornada Cultural de Volta para Casa. E no encerramento dessa série, com uma chave de ouro, a gente tem aqui uma das atrações, que é a cantora
Ellen Oléria, que gentilmente vai conversar com a gente. Ellen, boa noite, obrigado aqui por nos atender. O que você prepara para o público, então? É um repertório novo, mais romântico? O que você pode antecipar para a gente? Boa noite mais uma vez. Boa noite, um prazer estar com vocês aqui. E com certeza a gente está com um disco novo que a gente lançou em novembro. O disco se chama Retrato. Está disponível já em todas as plataformas digitais para quem quiser chegar e ouvir. E sim, é um disco que tem mais baladas românticas e está falando muito da minha vivência, né? Minhas experiências, meus encontros. Fala também de amizade, de afeto. Acho que temas importantes para a gente atualizar nesse momento, né? Como é que foi o processo de composição e de preparação desse repertório também com esses temas que você destacou? Uma coisa divertida desse repertório é que a gente gravou num momento muito duro, mas esse repertório nos salvou a vida, né? Eu visitei canções que escrevi há 15, 20 anos atrás e a gente gravou um pouquinho antes de estourar a pandemia. Então a gente passou o período todo pandêmico trabalhando no disco, eu e uns amigos queridos aqui na cidade de Brasília mesmo. Foi um processo muito curativo para nós, foi bem bonito. E aí você pode dar uma palhinha aqui pra gente então, só pra gente ter aquele gostinho do que o público vai conferir logo mais, Ellen. Vem me falar que eu sou sua vida, então chega mais perto, pega a minha mão. Viver é raro, mas... Com essa voz maravilhosa a gente encerra o Jornal de hoje. Uma ótima noite para você, obrigada pela companhia. A gente se vê às 11h40 da manhã no SBT Brasília, primeira edição, por esses dias. Beijo, tchau, tchau.